Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja capaz no Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Já quero aqui pedir perdão porque não consegui chegar cedo. Houve um contratempo, mas tudo deu certo. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eis-me aqui, né? Nós falamos sempre isso e temos que estar disponível. Quem está disponível nesta manhã? Então, tem várias pessoas disponíveis para Deus usar o vaso. Então, eu creio que você vai me ajudar a ministrar nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia, Marcos. Foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E eu creio que, primeiramente, Deus fala conosco, que está ali naquela busca, naquele momento particular com Deus, onde entramos no nosso quarto, correndo para a sala, correndo para um espaço mais fechado, para a gente ter mais intimidade. A gente anda a casa toda quando a gente vai ministrar, não sei você. Eu ando a casa toda com a Bíblia na mão, eu sento ali, está um barulho, não vou para outro lugar, porque eu quero uma intimidade, eu quero um silêncio, eu quero uma atenção, eu quero o Espírito Santo falando comigo, eu quero entender. E falar sobre o culto, estar no culto de Santa Ceia, meu irmão, é o culto tão especial, onde nós começamos a nos lançar muito tempo atrás e saber aquilo que o nosso Jesus passou, minha levita Dai, ali naquela cruz, naquele Getsemane, naquele sofrimento pela minha vida e pela tua vida. O cristão hoje em dia, me perdoe dizer, poucos estão se colocando naquele período da cruz. Poucos estão se importando com o sacrifício de Jesus. Hoje o evangelho está de facilidade, mas eu quero falar para a igreja do Senhor nessa manhã, não é evangelho de facilidade, o evangelho ainda continua sendo de renúncia, o evangelho continua sendo de adorar o Rei dos Reis. E muitas das vezes nós não estamos se preocupando com esse ato de mesa. E hoje eu quero voltar você um pouquinho. Eu quero trazer a memória um pouquinho. Se Deus quiser entregar a chave hoje, Ele vai entregar, irmão. Vai ser consequência daquilo que o Espírito Santo vai fazer. Mas eu quero que você volte um pouquinho para entender que você é especial para Deus. Que você tem que aguentar a pressão. Amém? Ô pastora, começou tão devagar, estou devagar. Estou bem devagarzinho hoje, nessa manhã. Glória a Deus. Estou devagar, quase parando. Ô glória. Eu amo essa casa, igreja. Eu amo vocês, amém? Marcos, glória. Capítulo 14. Vamos ler somente o versículo 32. Marcos, capítulo 14, versículo 32. Marcos, capítulo 14, não vou ler só o 32, não. Quero entrar no versículo 18, vou ler o versículo 26. E aí vou encerrar no versículo 32, amém? A igreja está com a Bíblia aberta, eu creio que a irmã colocou aqui, Marcos, capítulo 14, versículo 18, vamos dizer assim, a palavra de Deus vai nos dizer, todos encontraram, tem aqui na tela também, amém? E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. Versículo 26. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Amém? Se assenta em nome do Senhor Jesus, me ajudando a ministrar essa palavra. Glória a Deus. Oh, glória. Levita vai dar lugar ali, vai me ajudar. Não me abandona não, viu, Levita?
Não me abandona não, eu paro aqui, você para, né? Vamos junto, amém? O baterista está ali, seu aposto, todos aqui, amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos hoje num culto de Santa Ceia. Tudo na vida tem uma preparação. Todo momento da nossa vida tem uma preparação. Nós olhamos e damos atenção sobre essa mesa posta aqui, ó. Houve uma preparação aqui. Houve um cuidado, houve uma escolha para as cores. Houve um tempo que a pessoa se dedicou para preparar a mesa. Então, tudo na vida ela tem uma preparação. E olhando para essa mesa aqui, também entendo dessa mesma forma. Para preparar essa mesa teve todo o cuidado. Ali começou já o preparo para a ceia do Senhor, diaconisa Gleice. Então a mesa está linda, está bem posta, está bem preparada. Tem tudo aqui que nós precisamos nessa mesa. Então, como eu estou falando que tudo na vida tem um preparo, quando Jesus também já está lá, ele vai jantar lá em Betânia, nós vemos também que alguém prepara Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que é uma mulher com um unguento muito caro, nardo. Ela vai até ali, ela lança aquele unguento tão caro. Ela está preparando o nosso Senhor. Do mesmo jeito que foi preparado aqui essa mesa, ela estava preparando ao Senhor e muitos se escandalizaram com a atitude daquela mulher. Só que Jesus não. Jesus entendeu que aquela mulher estava fazendo naquele momento. Ela já estava preparando o Senhor para aquele grande dia. Para o dia da sua crucificação. Então nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui. E eu quero fazer algumas aplicações. E eu vou ser bem breve naquilo que o Senhor ministrar e que o Espírito Santo ministrar ao meu coração. Quando nós olhamos aqui para o versículo, nós vamos ficar dentro do capítulo 14, mas o versículo 35. Nós entendemos que a palavra de Deus vai dizer assim, tendo ido um pouco mais adiante, ele prostrou-se em terra e orou. Nós estamos falando de um momento tão peculiar, tão pessoal de Jesus. Mas os versículos antes, quando nós lemos, que eu li o versículo 18, estava ali no momento a ceia preparada, a mesa preparada, os 12 sentados, estava tudo preparado. E naquele mesmo momento que estava tudo preparado, Jesus ele lança algo muito forte. Ele fala que alguém que está ali no meio deles é alguém que vai trair ele. É alguém que vai trair Jesus. E é tão interessante que nesse período que ele fala aos discípulos, eles começam a se perturbar, mas quem? Quem vai trair aquele que caminhou lado a lado? Quem é de trair o mestre que fez tantos milagres? Só que Jesus é tão extraordinário que ele responde que aquele que colocar a mão na mesma hora com ele é o que vai trair. Eu começo a conjecturar que Judas, ele estava no ambiente, mas não estava ouvindo o mestre. Eu não sei o que aconteceu naquele momento, eu não sei se foi o céu que fechou os ouvidos dele, ou então a atenção dele para aquilo que ele ia fazer, porque ele achava que Jesus, ele deveria ser um revolucionário daquele período, e não era isso que Jesus veio fazer, ele não veio trazer aquela revolução. E Judas, ele não atentou àquilo que Jesus falou na mesa. E muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas não estamos atentos ao que Jesus está falando. Muitas vezes nós estamos como Judas. Estamos lado a lado com Cristo, mas não entendemos o que Ele está falando nesta manhã. Então parece que tem comichões muitas vezes no nosso ouvido e fechamos, como Judas fechou, porque se Jesus falou, é aquele que colocar a mão, colocou no mesmo tempo, na mesma hora. Então ele não estava atento ao que Jesus estava falando, mas o coração dele já estava preparado para tomar aquela atitude. E tomando aquela atitude, nós entendemos que Jesus estava entendendo que chegara o momento
E ali Jesus, ele pega o pão, ele pega o cálice, ele divide ali com os seus discípulos, ele traz a ceia, ele realiza a ceia. E aquele é um momento onde Jesus passa um período ali com seus discípulos, os últimos momentos que ele esclarece alguns pontos. E ali Jesus, a palavra do Senhor no versículo 26, e tendo cantado o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Eu não sei nem que hino, porque a Bíblia não fala que louvor, que hino que foi entoado naquele período. Aí eu começo a entender que Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, mas mesmo assim ele não deixou de adorar. A igreja não entendeu. Jesus, mesmo sabendo o sofrimento que ele ia passar como 100% homem, ainda assim ele louvou o hino com seus discípulos. Por menos nós paramos de ir para a igreja, por menos nós deixamos de louvar, por menos nós deixamos de estar na casa do Senhor. Mas naquele dia Jesus canta um hino com seus discípulos, mesmo sabendo da via dolorosa que ele ia passar. Isso é uma lição para o cristão. Isso é uma lição para cada um de nós que desistimos por pouco, meu pastor, que entregamos por pouco. É nesse momento que eu começo a entender que o cristão está vivendo o evangelho de facilidade. Hoje eu abandono Jesus, amanhã eu volto para Ele. Mas cuidado, que talvez Ele não possa voltar para você. Glória a Deus. É culto de Santa Ceia, igreja. Dá tempo ainda de nós olharmos para cada um de nós dentro, porque nós não podemos acusar o nosso irmão, mas nós mesmos tem que nos analisarmos um pouco. Que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo, igreja? Jesus, então, no versículo 26, ele cantou o hino e saiu com seus discípulos. E é tão interessante que o versículo 32, e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Tem momento na sua vida que você precisa de pessoas para estar intercedendo por você. Tem intercessores aqui pela minha vida? Porque Jesus falou para os seus discípulos: ficai aqui, eu vou orar. Jesus o tempo todo ele orava, igreja. Se você vai olhar na Bíblia, Daniel orava, Davi orava, homens para vencer batalha. Não, é engraçado quando o cristão fala: eu estou sem tempo para orar. Agora eu olho para a Bíblia, homens orando 3 vezes por dia, mediante a muita batalha, muita luta, há muitos decretos, e nós não achamos tempo para orar. Achamos tempo para tudo, mas o tempo para se dedicar ao Senhor em oração e intimidade. Intimidade é você abrir a porta do teu quarto, fechar a porta do teu quarto, entrar no particular com Cristo. Essa é a oração que nós achamos que não tem tempo. Nós fazemos tanta coisa, mas esquecemos de entrar para os nossos aposentos e colocar nossa cara no pó e falar: Senhor, agora é eu e você. Agora é a intimidade nossa. Agora eu quero falar contigo. Agora eu quero... Jesus não está nem te conhecendo mais, porque você esqueceu a sua intimidade com Ele. E aí Jesus ele fala: eu vou orar. E tomou consigo quem? Pedro e Tiago e João, e começaram a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus estava relatando o que ele estava sentindo, igreja. A alma dele estava angustiada. Você já esteve um dia angustiado? Você já esteve com a alma angustiada? É diferente da alma angustiada por uma doença, por alguma situação, igreja. Eu tive Covid, tem algumas pessoas que teve também. A minha alma angustiou uma noite. Eu senti o frio da morte. Eu me senti angustiada, meu pastor.
E agora eu imagino que não senti nem a metade do que Jesus estava sentindo naquele momento. Mas a palavra do Senhor, ela traz para nós dessa forma: a minha alma está profundamente triste, angustiada. E aí ele pede para que eles fiquem ali. E é tão interessante porque nós entendemos que nós como cristão, nós temos que entender esse versículo aqui 35, e tendo ido um pouco mais adiante, então Jesus ele se retira para orar, ele fala que a sua alma está angustiada, ele pede para que eles vigiem, e aí a palavra do Senhor vai nos dizer, e tendo ido um pouco mais adiante, aí ele prostrou em terra e orou, porque se fosse possível passasse dele aquela hora. Só que o versículo 35, nós temos aqui uma aplicação muito extraordinária. E eu entendo que o cristão, ele não pode retroceder. Então Jesus está falando aqui, ó, e tendo ido um pouco mais, ele vai um pouco mais para orar um pouco mais. Agora eu quero dizer algo para você, que o diabo, ele muitas das vezes, ele quer que você pare, que você retrocesse, mas o Espírito Santo diz, tu porém vai até o fim. Porque muitas vezes nós cristãos, diante de alguma angústia, diante de alguma luta, nós queremos voltar para trás, nós queremos parar. Só que a palavra de Deus está falando que Jesus naquele momento, ele caminhou adiante. Então o que ele está deixando para mim e para você? Não é para você retroceder, não é para você parar, não é para você olhar para trás. Porque o seu alvo é Cristo. E Jesus, ele não voltou para trás, ele não retrocedeu. Eu venho hoje aqui dizer que ninguém tem que parar por causa das lutas que você tenha travado esses dias. Ninguém tem que abandonar o evangelho diante das batalhas que estão acontecendo sobre a tua vida. É hora de você avançar, não você paralisar e retroceder. Não é isso que Jesus tem nos ensinado, amém, igreja? E eu quero dizer aqui também para você, coloca ali Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, por gentileza. Paulo é extraordinário. Ele nos fala algo extraordinário. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado mais uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante de mim. Então nós pegamos algumas situações na Bíblia, que nos incentiva o quê? A caminhar, a avançar. Fala para o teu irmão, é hora de você avançar. Não, você está dormindo ainda e ele mais ainda. Fala com autoridade, é hora de você avançar. Acorda, igreja. Que desse jeito teu irmão não vai nem avançar, nem hoje, nem nunca. Quem está do teu lado tem que ter autoridade para te levantar, irmãos, para te posicionar a caminhada. Ah, pastor, eu estou tão fraquinho. Não, diga fraco, eu sou forte em nome de Jesus. Então não é hora de nós pararmos. Faça como Paulo, avança, prossiga para o alvo. E é isso que o Senhor me ensinou na minha vida. No jeito de sermos, eu aprendo que eu não posso parar, porque eu tenho que chegar em um lugar extraordinário, irmãos. E esse lugar extraordinário é a nossa salvação, é estar com Ele. Por que eu vou parar justamente agora? Aprenda uma coisa. Quando falando assim, sobre adorar, que eles cantaram o hino, nós falamos que nós somos adoradores. Nós falamos que nós temos que aprender agora o que é realmente adoração. Jesus, ele está indo para a festa? Não, ele não está indo para a festa. Ele está indo para um momento de sofrimento. E mesmo no momento de sofrimento, ele canta o hino. De repente, ele cantou o hino, né, a mensagem da cruz, eu não sei. Só que de repente hoje, alguma situação aconteceu, você fala, eu não vou louvar. Não adianta me dar oportunidade, pastora, dirigente, eu não vou reger. Eu não vou pregar hoje. Diante de alguma situação, podia ter falado, eu não vou ministrar hoje. Mas quem falou que nós fazemos a nossa vontade, mas todo o tempo seja feita a vontade do Senhor. Porque quando nós levantamos a mão, nós nos rendemos a Ele. Então não vive mais eu, mas Cristo vive em mim.
E é dessa forma que eu começo a entender que mesmo na dor, ele adora. Então ele canta um hino, ele louva, e seus discípulos ali junto. Mas nós no primeiro sofrimento, entregamos. Vamos lá, coloca Salmo 149, versículo 6. Por gentileza, a amada vai me ajudar hoje. A igreja está entendendo? Culto de Santa Ceia, igreja. Fala para o seu irmão, você está entendendo? Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Esteja o que, irmão, que ele está falando? Esteja na sua garganta altos louvores. O que ele está falando? Louve. Louve. Louve ao Senhor. A luta não vai tirar o louvor dos seus lábios. A luta não vai tirar a adoração dos seus lábios. Deus está nos chamando nessa manhã para uma realidade. Não é o período que você está passando, mas Salmo 149, versículo 6. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus. O que é adorar a Deus, louvar a Deus? Eu te exalto, eu te glorifico, eu te louvo. É você mandar essa adoração ao céu, igreja. Então não aparta de ti. Então o louvor, Satanás não pode roubar isso de você. E ele tem roubado tantas coisas, irmãos. Ele tem roubado a tua alegria. Ele tem roubado a tua adoração. Os louvores que você cantava lá lavando louça, você já não consegue mais cantar. Aquela hora que você está indo trabalhar, você não coloca mais nem o fone. O silêncio está dominando a sua mente. Não permita. Grava esse versículo aqui. Esteja na sua garganta os altos louvores a Deus, porque toda honra e toda glória seja dado a Ele, em nome de Jesus. Um terceiro ponto, versículo 36. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, esse cálice que Jesus está dizendo é o cálice da coroa de espinho, da chicotada nas costas. O cálice da humilhação, de receber cuspe na sua face. O cálice que ele está falando agora aqui para nós é o cálice da humilhação da cruz. Mesmo que tudo estava ali acontecendo, e tudo poderia acontecer, mas você não suportaria isso. O cálice que ele está falando aqui é um cálice da dor, mas ele fala assim: não seja, tem uma vírgula, porém tem uma vírgula, o que eu quero, mas o que tu queres. É muito forte isso daqui, não seja feito conforme eu quero. Não é o meu prazer, não é mais a minha vontade, Dai, mas conforme tua palavra, Senhor, seja feito como tu determinou, como tu queres na minha vida. Só que muitas vezes, meus irmãos, é muito fácil. Nós falamos que adoramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós fazemos a vontade do Senhor, quando Ele está propício em aceitar a nossa vontade. Mas nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. E quando entra a vontade dEle, entra a nossa obediência e renúncia na terra. E quanto de nós estamos deixando de obedecer? Quantos de nós estamos deixando de fazer a vontade do Pai, porque achamos que a nossa vontade que tem que prevalecer? Quantas das vezes nós estamos esquecendo de olhar aquele momento da cruz, do sofrimento de Jesus, ele sabendo que ia ter espinho, ia ser apontamento, ia ser caluniado, ia ser humilhado. Nesse momento ele sentiu a dor como nós estamos sentindo hoje em alguma situação, mas a dor dele era de angustiar a alma. E ele falou assim: mesmo assim, não seja, Pai, não seja feita a minha vontade. Que a minha vontade qual é? É não estar mais aqui, é descer, é simplesmente não me entregar, mas a tua vontade para a qual eu fui escolhido, então faça conforme o Senhor queira, não conforme eu quero. Aí nós levantamos a mão: eis-me aqui, sou disponível coisa nenhuma. Quando aperta um pouquinho o seu calo, você é o primeiro a falar: Deus não está andando comigo.
Na primeira oportunidade você começa a questionar o trabalhar de Deus. Se Deus fecha uma porta, por que Deus fechou? Se Deus simplesmente tira você do ambiente, por que Deus tirou? Tirou porque era necessário. E quantos estão questionando Deus? Ah, Deus, por que você fez isso? Deus não tem obrigação de te explicar nada. Deus não tem explicação, obrigação de te explicar nada. Ele é Deus, irmãos. Você já percebeu? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar no mesmo patamar do mesmo Deus. Só que quem muda é nós. Se não fizer do meu jeito, Senhor, mês que vem nem me coloca na escala, nem vou pregar. É desse jeito que funciona? É aí que Ele não vai fazer mesmo, para ver o que tem dentro do meu coração. Deus às vezes segura algo, segura até a nossa bênção para entender o que está dentro do seu coração. Será que você está sendo obediente a Ele? Ou você está fazendo conforme somente a tua vontade? É culto de Santa Ceia, irmãos. É reflexão para a gente saber o que nós estamos fazendo na casa do Senhor ou para Ele. Porque não é só aqui dentro, é o que você faz lá fora. Porque fazer dentro da casa do Senhor, está todo mundo aqui no mesmo lugar, ó. Tudo igual, ó, tudo bonitinho, tudo arrumado, alinhado, legal. Estou fazendo, tem levita, está tocando, né? Tem o porteiro, tem a recepcionista, está ali. Tinha auxiliar, fugiu daqui, daqui a pouco vai voltar. Mas todo mundo está aqui. Tem lá, as irmãs estão lá atrás me ajudando aqui. Oh, bonitinho. E lá fora? Aqui vocês estão fazendo a vontade de Deus e a direção dos pastores. Amém ou não amém? Mas e lá fora? Aleluia. E lá fora, como que está? Lá fora está, seja feita a tua vontade, Senhor. Lá fora seja feito conforme o Senhor quer, Senhor, não como eu quero. Irmãos, falar para o Senhor fazer a vontade dEle, dói. Nós sabemos que a vontade dEle é perfeita, mas nós temos uma dura natureza de ter que achar que Deus tem que fazer do nosso jeito. Ah, Senhor, eu quero assim, assim, assim. E tem gente que fala assim, pede do jeito que você quer para Deus. Deus é teu empregado? Aí eu vou pedir assim, eu vou fazer assim, vai ser assim. Ué, é você que dita as regras para Deus? Eu estou ouvindo até aqui, tem gente que coloca até Deus na parede. Aperta Deus. Irmãos, primeiro, Deus não é o teu empregado, Ele é teu patrão. E como teu patrão, Ele fala o que tem que ser feito. Como teu patrão, Ele sabe o que é melhor para você isso é bom hoje. Amanhã vai atrapalhar a tua vida inteira. Ele tira porque Ele cuida. Ele escolhe do jeito dEle porque Ele te ama. Dói agora, mas depois vai sarar. É que nem o bezetacil, na hora dói, mas depois sara. Então uma pessoa perguntou para mim assim, por que você não pergunta para Deus porque Ele tirou meu marido? Eu falei, sabe por que Ele tirou? Porque Ele quis. Não foi feita a minha vontade, foi feita a vontade dEle. É fácil? Claro que não é fácil, eu sou ser humano. Dói, todos os dias dói. Mas eu olho para o céu e falo, bendito seja o Senhor. Toda honra, toda glória seja da dEle, a Ele. Então a pergunta é, mas você não orou? Eu não sou Deus. Então, irmão, para de achar que Deus é teu empregado, tem que responder na tua hora. Eu vou lá hoje, que a resposta é hoje. Se Deus não quiser te responder hoje, Ele não te responde. Eu vou lá porque a resposta vai sair daquele altar. A resposta sai, mas não vai sair do jeito que você quer, porque você já está escolhendo o jeito que Deus tem que responder você. Você vem com a cartilha pronta daquilo que Deus quer falar. Rasga essa cartilha, porque Deus vai falar aquilo que você precisa. Estou devagar hoje. Aleluias. Tem adorador aqui nessa manhã? Oh, glória. Senti adoradores aí, ó, firme. Glória. Então, meus amados, todavia seja feita, não a minha vontade. A lição é, o que todos cristãos olham para Getsemane e saiba que devemos fazer a vontade de Deus. O dever, uma decisão de que Deus
Ele nos escolheu. Toma essa decisão. Deus me escolheu. E se Deus te escolheu, Ele quer que você faça a vontade dEle e não a tua. É hora de mudança. Fala para o teu irmão, é hora de mudar. E ainda que doa, que dói, né? Dói um pouquinho, né, meu cooperador Alexandre? Tem coisa que dói. Ô, gente, tem coisa que dói, não dói, Grazi? Machuca, mas Deus é lindo. Ele é maravilhoso, né? E olha que extraordinário. Ainda que doa, o preço maior foi pago por Ele. Ainda que doa em nós, o preço maior da dor, da angústia, do sofrimento foi pago por Ele. A gente aguentaria? Ele suportou como ovelha muda. Por pouco nós só murmura, igreja. Não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos lá, Isaías. Coloca ali para mim, por gentileza, minha amada. Isaías capítulo 6, versículo 8. Mas ainda que doa, seja feita a vontade do Pai. Porque a vontade dEle é perfeita. A gente não entende agora. A gente vai entender lá na frente. E se Ele também não explicar, tudo bem, Deus. A gente quer explicação de tudo e Deus está fazendo, ó. Já viveu o silêncio de Deus? Eu já falei aqui, torno a falar. Quando Deus faz silêncio, não é que Ele saiu da sala. Ele continua na sala. Só está no silêncio, mas continua no mesmo ambiente que você está. Porque Deus não te abandona, igreja. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É tão extraordinário que nós entendemos, irmãos, esse eis-me aqui, envia-me, o Evangelho. Nós começamos a entender, o Evangelho não é nem um docinho, irmãos. Não é nem um docinho. Nós estamos pregando o Evangelho, que muitos daí acham que é um Evangelho de facilidade, que acham que o Evangelho é vem do jeito que está e permaneça. É vem do jeito que está, não muda nada. É vem do jeito que está, fica assim mesmo, ó, beleza. O Evangelho para mim não é isso. É como o pastor pregou hoje, de repente a palavra, Jesus muda, é um pouco dura, a pessoa quer ir. Vai. É simples. Porque o Evangelho, se você não fizer renúncia, renunciar a sua carne, as suas vontades, você não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Você não está vivendo aquilo. Como que pode dizer assim? Isaías, ele está mencionando algo ali, mas aí Jesus, eis-me aqui, envia-me. Jesus é enviado para morrer por mim, por você, por nossos pecados. Ele nem tinha pecado, e nós somos pecadores, e nós nem merecíamos. Então nós achamos que diante daquele sofrimento de Jesus, parece que não faz efeito para alguns crentes hoje em dia, porque eles acham que está tudo tão fácil. Se a igreja não está me favorecendo aqui, eu vou para a igreja B. Se a igreja B não está me favorecendo, eu vou para a igreja C. Para de sair rodando por igreja em igreja. Entende que o Deus que está operando aqui, está operando lá. E a verdade que Ele tiver que falar aqui, você vai ouvir lá. É você que não quer mudar o jeito que Jesus está falando com você, você está interpretando errado. Tem que renunciar a algumas coisas para viver o verdadeiro Evangelho. Vai ter espinho na carne, vai ter situação difícil, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E às vezes precisa um espinho na carne para você saber quem é você, quem é e quem foi você. Às vezes tem algumas coisas que tem que acontecer na tua vida para você se lembrar: opa, eu tenho que ir por aqui. Aqui não tem nenhum santinho, nenhuma santinha. Aqui não tem ninguém perfeito. Nós estamos à busca da perfeição, mas temos que assumir que nós somos cristãos e precisamos fazer renúncia todos os dias para olhar para Getsemane e falar: se Jesus passou todo aquele sofrimento, não foi de brincadeira, foi pela minha vida. Aonde você estaria hoje
se não fosse a misericórdia dele. O que estava acontecendo na sua casa, na sua família, se não fosse a misericórdia de Deus? Ah, pastor, você não sabe como que está a situação lá. Poderia estar pior se não fosse a presença dele lá intervendo por você. Você não percebeu que quando você começou a vir para a igreja e conhecer o evangelho, as coisas começaram a mudar na sua vida? Pastora, não mudou nada. Então você não conheceu Jesus. Você ainda está no caminho, perdido, desamparado, sem rumo. Você ainda não encontrou Jesus, que quando a gente encontra Jesus tem mudança. Quando a gente encontra Jesus, alguma coisa muda em nós. A gente não permanece. Agora, se alguém olhar para você e falar que você já está 10 anos no evangelho da mesma forma, misericórdia. Ou ele não está enxergando, você realmente ainda não mudou. Mas essa manhã é manhã de mudança, amém? A vontade de Deus pode até doer, mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Quem passa por Getsemane, irmão, tem que suportar a pressão. Nós estamos falando de um momento difícil. O versículo 42, Jesus fala assim: levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Eu começo a entender que Jesus, ele levanta a cabeça mediante aquela situação e fala: eu estou pronto. Então nós estamos falando aqui sobre suportar algumas pressões. Só que nós, quando a situação aperta, o covarde volta, o omisso entrega a carteirinha. Nós não aguentamos pressão. Se pressiona um pouquinho com os não, meu pastor, não quer mais, porque não aceita correção. Crente que não aceita correção, crente que a pressão vem e acha melhor entregar tudo, acha melhor parar com tudo, acha melhor até abandonar sua própria casa, abandonar sua família, porque a pressão chegou. Só que eu falo que quando a pressão chega, você tem que se levantar e saber como Jesus fez, se levantou, e ele falou assim: ainda que vou sofrer aquela dor da carne, ainda que vai sofrer o meu corpo, ainda que vai ser esmigalhada a minha pele, mesmo assim eu não vou abrir mão daqueles que eu tenho prometido para o meu Pai. Por quê? Naqueles dias que ele estava lá, talvez ele não tinha imaginado que o altar restaurado estaria aqui, mas hoje Deus vai olhar do seu trono e falar: verdadeiramente valeu a pena eu passar pelo sangue, pela via dolorosa, pela humilhação, porque o altar restaurado está se colocando de pé nessa manhã e falando: eu te adoro, eu me rendo ao Senhor. A morte de Jesus, meus irmãos, foi uma morte dolorosa. Só que nós devemos lembrar todas as vezes do preço que foi pago na cruz, para que nós não venhamos ficar soberbo, para que nós não venhamos olhando para dentro de nós e achando que nós podemos tudo. Sem Ele nós não vamos conseguir sair do lugar. Sem Ele você não vai trazer paz no meio da tua família, porque a paz que excede todo entendimento, você tem que estar aí respirando e aspirando isso e transferindo para aquele que está próximo de você. Você está transferindo paz ou guerra. Aonde você chega, você está conseguindo trazer paz ou guerra? Será que quando você coloca os seus pés no ambiente, a guerra se levanta ou a paz reina? Jesus estava sofrendo naquele momento, mas ele aguentou. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu aguento a pressão de cabeça erguida, porque eu sei que meus filhos precisam de mim. Aqui é uma necessidade, irmãos. Então quando nós olhamos para o Getsemane, nós olhamos para o sofrimento de alguém. E muitas das vezes nós estamos esquecendo, porque a primeira situação difícil, a primeira aflição, a primeira luta, a primeira dor, a primeira pressão, nós abandonamos Jesus. Nós fazemos que nem Pedro, nós negamos Ele. Pastora, como isso? Eu estou sempre na igreja. Quando nós deixamos de fazer a vontade dEle e fazemos a nossa. Quantos eram ministros da palavra do Senhor, hoje nem ministra mais? Quantos eram levitas da casa do Senhor, não é levita mais? Quanto era missionário fazendo missão no campo, por causa de uma situação paralisou? Quantas pessoas não estão olhando para o sacrifício? Aguenta a pressão, igreja, porque o grande dia virá, e a mesa vai ser preparada e posta para mim e para você. Só que é tão interessante que nós vemos nessa manhã de domingo,
Nós vemos essa manhã, e passamos o mês inteiro, e hoje vamos participar da ceia do Senhor. Mas houve um preço, irmãos. Pergunta para o seu irmão: você reconhece esse preço? Não reconhece coisa nenhuma. Pergunta com autoridade: você reconhece esse preço? Reconhecer o preço que Jesus pagou. Nós sabemos que ainda que venha dias difíceis, nós vamos suportar. Nós não vamos baixar a guarda. Nós não vamos igualar com aquilo que o mundo quer que nós igualamos, achando que tudo é normal. Nada é normal lá no mundo, irmãos. É tanta aceitação lá fora. A igreja não tem que imitar o mundo, mas o mundo tem que começar a fazer conforme a igreja. O mundo tem que entrar na igreja, mas para se converter aqui dentro. Não o mundo entrar na igreja e permanecer aqui sem mudança. Olhar para a cruz é mudança de caráter. Olhar para a cruz é nós sabemos que nós não somos nada sem Ele. Olhar para a cruz é nós entendemos aquilo que Jesus passou. Você não está passando nem a metade, e você está aí parado, querendo desistir de tudo. Ah, pastora, é porque você não sabe como foi a minha semana, nem você sabe como foi a minha. Mas quando nós levantamos as mãos, nós não falamos mentira, porque se nós vivemos na mentira, nós somos filhos do diabo, mas nós somos filhos da luz. Fala que ama Jesus, mas no primeiro momento, abandona. Então você está mentindo para si mesmo, porque quando nós falamos que amamos Jesus, é tempo fora de tempo. Quantos estão com o seu ministério mirrado? Quantos estão com o seu ministério parado? Não foi porque Deus está trabalhando com você com um período de tempo, como a nossa irmã mencionou aqui, mas foi porque você acha que não vale mais a pena você ficar fazendo, não vale a pena você ficar na portaria, não vale a pena você ficar como auxiliar. Quanto diácono e cooperador se encontra prostrado? Ah, porque não dá oportunidade. Eu perguntei: tem voluntários aqui? Você é voluntário da obra de Cristo, não é voluntário da pastora. Você foi chamado para fazer a obra do Senhor. E como que você está fazendo a obra? Lembrando da cruz. Se você estiver lembrando da cruz, você vai lembrar o preço que foi pago lá pela tua vida, por você estar aqui hoje. Pastor, essa palavra é dura. Não. Essa palavra não é dura. Essa palavra é maravilhosa. Porque a palavra tem que te confrontar. Porque se a palavra não te confronta, você não está vivendo o evangelho. Se a palavra não confrontar você simplesmente está vivendo na mentira. Você está achando que a tua vida está toda certa, que você está fazendo certo. Eu vim com uma autoridade do Senhor falar: muda, que você está fazendo é tudo errado. Muda, que você está fazendo é a tua vontade. Muda, porque Jesus está falando com você faz tanto tempo e você não consegue ouvir, porque o seu coração está fechado. É hora de abrir o coração. Judas estava lá e não ouviu Jesus falar que é aquele que colocasse a mão. E simplesmente ele colocou, porque ele não estava atento ao movimento que Jesus estava fazendo. E de repente você está aqui hoje nessa manhã, não entendendo o movimento que Jesus está fazendo. Jesus está falando: é hora de mudança. É hora de você saber que Jesus pagou um preço pela tua vida. Não é para você ficar brincando de crente. É para você entender que vai ser dia difícil, vai ter dia de dor, vai ter dia de chuva, mas vai ter dia da primavera. Mas ainda que tenha o dia do inverno, você vai permanecer na sua posição, se colocando de pé e olhando para Cristo. Sabe por que nós não podemos parar? Porque Jesus nos aguarda naquele grande dia. E Ele quer salvar a todos nós. Ele não abre mão de nenhum de nós que está aqui. Ele não abre mão de você, da tua casa, da tua família. Ele sabe que nós somos de dura cerviz. Ele sabe como que era o meu caráter. Ele sabe como que era o teu caráter. Ele sabe como nós estamos hoje. Você pensa que Jesus não está olhando para você, Ele conhece até o teu DNA, Ele conhece a hora que você levantou, quando você olhou para o seu guarda-roupa e pegou a peça, Ele estava lá olhando, como será a entrega do meu filho nesse dia de hoje? Será que ele está indo só por obrigação, ou ele está realmente indo para adorar ao meu santo nome? Você acha que você encontra Jesus só aqui?
vou de qualquer jeito. Quando chega lá, Jesus me abraça. Ele está te dando um abraço gostoso hoje. E o abraço gostoso é: lembra da dor do Getsemane. Lembra da dor da cruz. Lembra do sofrimento, do suor em gota de sangue. Lembra as pessoas rasgando as vestes dele e cuspindo sobre a tua face. Lembra do momento que ele não estava suportando o peso da cruz. Não foi somente pela minha vida, mas foi pela tua. Por que nós não olhamos mais para a cruz? Por que nós não olhamos mais para a cruz? Porque o nosso ego está crescendo demais. Porque quando nós nos humilharmos, entendemos: Jesus foi por mim, aquele sangue, aquela gota. Foi pelos meus pecados que eu não consigo mudança. Mas Jesus está aqui nessa manhã. O Consolador está aqui nessa manhã. E Ele está falando comigo e contigo, igreja do Senhor. É hora de se preparar para viver o verdadeiro evangelho de renúncia. É hora de olhar para dentro de você e entender que Jesus te escolheu para fazer uma grande obra. É tempo de nós deixarmos de usar uma capa ou pegar uma máscara quando nós entramos pelaquela porta de santidade, sendo que nós não estamos sendo santos. É hora de nós olharmos para dentro de nós, viver a verdade de Cristo. Esse é o tempo que Deus está nos levantando, igreja, para que nós olhemos com mais atenção o preço que foi pago. É o tempo de nós estarmos olhando. Nós vamos cear daqui a pouco. Os discípulos sentaram ali, eles nem sequer sabiam orar direito, nem sequer se lembraram a oração do Pai Nosso. Aquele período que Jesus estava ali sofrendo, os discípulos não conseguiam se manter com os olhos abertos, Denilson. Aqueles discípulos não conseguiam nem orar, porque nem oração eles sabiam. Andaram 3 anos e meio com o mestre, mas não sabiam o que era uma oração. Por isso que eles dormiam, por isso que eles não permaneceram em vigilância, Jesus ali. Eles foram entender depois. Não precisa o mestre sair do ambiente para você entender o que ele está te ensinando. Ele está dando uma lição para mim e para você hoje. Os discípulos estavam meio perdidos, eles ainda não estavam entendendo que Jesus veio e ele tinha pressa, Denilson. Ele tinha pressa para realizar os milagres, ele tinha pressa para mudar a família, ele tinha pressa para libertar a pessoa. Hoje ele está tendo pressa também de fazer algo na minha e na tua vida. E os discípulos estavam meio perdidos, os 3 que eram mais íntimos. Os 3 que eram mais íntimos dele, viu ali a transfiguração, viu ali os milagres, viu ali a cura. Aqueles 3 estavam junto com ele, mas ainda não tinham a mesma visão, diaconisa Jéssica, que Jesus. Tanto que eles não conseguiam permanecer em oração. Ficai aqui e orai. Imagine Jesus voltando e vendo eles dormindo, Denilson. É a mesma coisa de eu ligar para o cooperador numa madrugada: ora por mim. No primeiro minuto ele vira as costas e dormir. É dessa forma, igreja. É a gente precisar de oração numa madrugada e não tem ninguém para orar por você, está dormindo. E o Espírito Santo Consolador fala assim: não, filha, ainda que eles durmam, você tem o Consolador. Ainda que eles durmam, você tem o Consolador. Eu começo a imaginar o sofrimento do mestre, porque ele andava no meio da multidão, Rafa. Ele andava no meio de tanta gente, mas naquele momento ele estava só. Naquele momento ele rasgando o seu coração, ele estava só. E tem momento que nós estamos assim, uma multidão, mas no momento da Getsemane nós se encontramos só. E Jesus estava naquele momento com a sua alma abatida, amargurada, triste, porque ele já sabia o que iria vir, ele já entendia o que ele ia passar, e ele precisava de alguém.
Talvez ele precisava que João encostasse ali e falava: eu estou aqui, mestre, eu estou orando contigo, mas ele não achou. Então, do começo a fim da trajetória de Jesus, irmão, não foi fácil. Não foi fácil do começo ao fim. Eu vejo que os outros minutos foi mais dor, missionária. Foi a dor da solidão, igreja. Mas pastora, não é 100% Deus? É, mas ele precisava provar essa mesma dor que muitas vezes eu e você passa. Se ele não entendesse isso, ele não ia entender eu e você no momento da nossa madrugada. Então ele passou por aquilo, para que quando nós falamos, ele falou: eu sei, filho, eu sei o que você está passando, porque eu estava lá na Getsemane. E eu chamei 12, eu chamei 11, 3 eu chamei mais perto, mas não ficaram 1 em vigília. Então Jesus, ele passou, Yara, para saber o que você passa. Então você não vai falar com Jesus com alguém que não te conhece. Você vai falar com alguém que passa mesmo que você possa estar passando hoje. Ele passou pelo sofrimento para entender a tua trajetória. Ele passou por aquele sofrimento da solidão para entender a tua história hoje. E naquele momento da solidão eu começo a imaginar Jesus: Senhor, se for possível. Quantas vezes nós falamos para o Senhor: Senhor, se for possível, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Irmão, você consegue entender? Na hora da dor a gente fala: Pai, faça a tua vontade, pode cumprir. Pode cumprir a tua vontade. Será que nós somos crentes o suficiente para falar: Pai, pode cumprir a tua vontade? O Espírito Santo falando no seu coração: vai doer, eu aguento. Vai machucar, tudo bem. Será que nós estamos disponíveis a passar por um momento da dor, por amor a Ele? Passar pela dor não é passar por causa de um líder, por causa de um pastor, por causa de um não. Pastora, mas por quê? Porque para servir a Cristo, para entender a chamada, a gente tem que passar pela dor. Porque a dor, a experiência da dor, faz você alcançar lugares espirituais que o outro não consegue. Se você não passar, você não consegue contemplar aquilo que Deus está preparando pela tua vida. Se você não tiver experiência nessa terra, na dor, você não vai conseguir ver o céu aberto. Assim como Estevão viu no momento que ele estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto. Então ele estava passando pela dor, mas estava contemplando o que eu e você ainda não contemplou. Ele viu o céu aberto, e ali ele conseguiu contemplar a presença do Deus Todo-Poderoso. E ali ele fala: Senhor, perdoai-vos. Senhor, meu Deus, igreja, você consegue entender aquilo que Jesus está falando conosco, aquilo que o Espírito Santo está derramando? Ele está curando, sabe o que? O nosso caráter. Ele está moldando e falando: filho, as mesmas madrugadas difíceis eu passei no Getsemane para entender a tua causa, para entender quando alguém não te entende. Quando você vai falar: eu passei uma madrugada difícil, e a pessoa imagina, a sua vida é boa, só quem conhece você é Deus. É só Deus que conhece você no íntimo. Na madrugada, você está aqui todo bonitinho, toda bonitinha, mas só Deus sabe como está sendo a sua madrugada. E Jesus está dizendo: eu compreendo, porque eu estive lá. E nenhum dos 3 que era mais íntimo pôde estar comigo. Nenhum dos 3 conseguiu contemplar. Nenhum dos 3 conseguiu entender o meu sofrimento. Tem pessoas que vai estar do seu lado, igreja, mas não vai entender o seu sofrimento. Vai achar: que isso? Mas o Consolador compreende. Ele te conhece. Ele sabe as lutas travadas que você está tendo. Mas sabe o que o Senhor, que o Espírito Santo manda dizer? Eu venci, filhos. Eu venci. E você também vai vencer. Você está adorando um Deus que é vencedor, igreja. Não é hora de você olhar mais para as suas lutas. Aguenta a pressão.
Porque essa pressão não veio para te matar. Essa pressão veio para te colocar de pé. Essa pressão veio para você ser usado cada vez mais, para você ser usado nesta terra. Você não percebe que através de você tem famílias que vai se render aos pés do Senhor. Mas pastora, precisa tanto sofrimento. Tem pessoa que vai conseguir enxergar no teu sofrimento a salvação para a casa deles. Tem gente que não entende o evangelho, meu pastor. Acha que o evangelho só é flor, é riso, é bonança. Tem hora que você vai passar pelo vale, tem hora que você vai passar pela luta, tem hora que você vai passar por pessoa que não vai te compreender, tem hora que alguém vai olhar para sua cara, e vai falar: desista. Você vai passar por esse vale da rejeição, você vai passar por esse vale da calúnia, mas em todo tempo Jesus estará contigo. O nosso Jesus estará conosco. Glória a Deus, aleluias. Então, quando nós olhamos para a mesa posta, está tudo lindo, mas houve uma preparação. E Jesus também foi preparado. Ele está preparando a nós. Ele está preparando a nós que entrou aqui querendo desistir. Ele está preparando a nós que entrou aqui. É mais um culto. Sabe qual é a resposta do Espírito Santo para você? Suporta a pressão. Suporta a pressão. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho, porque Deus tem algo para trazer sobre a sua vida. Então, meus irmãos, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é você se levantar e falar: verdadeiramente, eis-me aqui. Precisamos voltar mais ao sofrimento da cruz. Porque essa é uma parte que as pessoas parece que não é só no dia da Santa Ceia. Não é só no momento da Santa Ceia. Todos os dias nós entendemos que Jesus pagou o preço. E nós não vamos desistir. Nós não vamos ceder. Nós não vamos ceder às mudanças desse mundo. Nós não vamos ceder aquilo que o mundo quer impor nas igrejas. Nós não podemos ceder a isso, porque nós conhecemos o Evangelho de Cristo. Sabemos aquele que pagou o preço pela nossa vida. A nossa dívida já foi paga. Nós não temos dívida. Nós só temos agora que obedecer àquele que pagou. E falar em obediência ao Senhor. E quanto de nós não está obedecendo mais o Mestre? Ontem tivemos aqui batismo nas águas. Isso é a igreja caminhando no rumo certo. Ide, pregar o Evangelho e batizai-os. O cumprimento da palavra tem que ser feito nos cultos. Nós adoramos ao Senhor. Entregamos a nossa adoração. Mas diante dessa palavra, como que está a sua alma agora? Você não percebe que você estava quase desistindo? E Jesus, o Espírito Santo me trouxe aqui hoje nessa manhã para falar isso. Eu chorei, cooperador Denilson, porque quando eu vou falar de Jesus, eu falo: Espírito Santo, me remete lá atrás. E é tão difícil, porque Jesus precisou até de um Simão. Ele precisou de alguém para ajudar. E aí eu aprendo também com essa ajuda que nós muitas vezes precisamos de alguém. Mas ainda que você não tiver alguém, o Espírito Santo nunca vai te deixar. Ele é teu amigo. Sabe aquela manhã que você levanta e fala: bom dia, Espírito Santo? Ou faz tempo que você não fala bom dia para Ele? Como que você está levantando a sua cama? Você abre os olhos, consegue falar: Espírito Santo, bom dia. Ele é o único que não te abandona. Pode uma mãe abandonar o filho,
Mas ele disse que se ela abandonar, ele nunca vai nos abandonar. Então você nunca vai estar sozinho, você sempre vai ter o Consolador. Porque ele foi para o Pai. Ele foi para o Pai. Mas ele falou: vos deixarei o Consolador. Ele fez uma promessa: eu vou para o Pai, mas vos deixo o Consolador. Eu acho tão lindo, Consolador. Aquele que te consola no momento das tuas aflições. Consolo no dia das lutas. Consolo no dia das perdas. Consolo no dia da provação. Consolo no dia da porta fechada. Consolo quando alguém fala que você não vai vencer. Ele falou assim: eu vou, mas vou deixar o Consolador para consolar a tua alma afligida, a tua alma batida. Então, quando eu falo consolo, eu vejo Deus consolando pessoas hoje nessa manhã. Quando eu falo consolo, é Deus consolando. E Deus, quando Ele consola, Ele não está falando: estou consolando pequenininho. Não tem classe de tamanho aqui. Ele é o Consolador, que Ele consola a comunhão da igreja, aquele que passa pelo momento da aflição. Ele é teu consolo, Ele é teu ajudador, Ele é tua força, Ele é aquele, meu Deus do céu, se você consegue entender aquilo que o Consolador está fazendo nessa manhã sobre a nossa vida. Eu não sei de que maneira você veio hoje, mas entenda que o teu amigo Consolador está aqui nessa manhã te consolando. Fala para o teu irmão: o Consolador está te consolando nessa manhã. Tem lutas que só você sabe, mas Ele te escolheu. E essa escolha que Ele fez, Ele vem te consolando. Fica de pé, igreja. Tudo isso era para falar para você que Jesus aguentou tudo. Ele aguentou todo o sofrimento naquele momento que Ele estava ali no Getsemane. Eu falo que o sofrimento maior é aquelas 12 horas que Ele vai preso, sem dever nada. Ele vai ficar mais uma vez sozinho durante aquela noite, sem dever nada. Ele já tinha apanhado, sem dever nada. Ele já tinha sido humilhado, sem dever nada. Tiraram ele daquele quarto escuro, levaram mais uma vez ele, lançaram ele no meio do povo, aquele mesmo povo que recebeu cura, milagres. Era o mesmo povo que estava condenando: crucificam, crucificam, crucificam. E ele suportando aquela luta, aquela dor, por amor à minha vida e à sua vida. Passou ali, onde pessoas jogavam coisas, riam dele. E de repente você vem cantar um hino. Alguém até ri de você, você não cantou nada, mas o céu te ouviu. Sabe aquele momento que você não pregou nada, mas o céu ouviu. E diante daquela situação toda, pessoas rindo, mas Ele falou: seja feita a tua vontade, não a minha. Ele aceitou pagar o preço. E você aceitou Ele como seu Salvador. Então, se você aceitou Cristo como seu Salvador, entenda que vai valer a pena. Vai valer a pena. Pastora, você não entende a minha história. Vai valer a pena. É você entender que vai valer a
pena. Pastora, minha semana foi um caos. Vai valer a pena. Pastor, eu pensei até em desistir hoje. Vai valer a pena você permanecer. Porque ele não desistiu, ele abriu os braços. A cruz não era nem dele, era de Barrabás. Mais alto, mais forte, mais robusto. Então você imagina como alcançou os braços. Não era dele, cooperador Denilson. Talvez você olhe para a sua vida, mas é minha família que está fazendo tudo errado. Vai valer a pena. Talvez ele olhasse para a cruz, é maior, não vai dar certo. Ele, como ovelha muda, ele aceitou o que estava determinado para ele. E aí aquele escravo nas mãos, nos pés, aquela coroa feita, o tamanho daqueles espinhos, colocado no nosso Jesus. As costas não havia mais pele. E ainda caminhar antes daquele escravo sobre aquelas ruas com a cruz pesada, cortando o seu ombro. Quando levanta aquela cruz, mais humilhação, dessa daí. Você não é o Cristo. Sabe, na hora que você acha que já aconteceu tudo, alguém ainda falar, você não é o Cristo? Você não é o crente? Você não é o levita? Você não é o pregador? Por que você está passando por esse sofrimento todo? E Jesus calado. Porque ele sabia que nessa manhã nós estaríamos reunidos aqui. Para lembrar o sofrimento dele e olhar para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa chamada, para a nossa família. E falar, vai valer a pena, Senhor. Quando nós honramos o nosso chamado, nós estamos falando para Jesus, Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor pagou um preço que era meu, obrigado. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós estamos negando a cruz, irmãos. Nós estamos falando para Jesus assim, meu cooperador Pedro, não valeu a pena. Talvez Satanás estava o tempo todo rodeando ali, falando assim, vai valer a pena? O cooperador Alexandre, se vai valer a pena pagar esse preço pelo cooperador Alexandre? Vai valer a pena pagar pela Yara? Vai valer a pena pagar pelo... com o pastor, você acha que vai valer a pena pagar pela pastora Anaí? Jesus, vai valer a pena. Porque eles vão se reunir o grande dia e entender o preço que eu paguei na cruz. Eu quero que você, igreja, hoje faça uma reflexão. E a partir de hoje você entenda que servir a Cristo é você renunciar como Ele renunciou. É se entregar verdadeiramente, não olhar somente para os seus problemas, para a sua dificuldade, para as suas batalhas, para as suas lutas. Isso aí vai ter. Não é porque você é crente que você não vai passar. Mas você tem que olhar para a cruz, porque Ele pagou esse preço para chegar o grande dia e chamar eu e você para estar com Ele lá. Foi por isso. Ele pagou para a nossa salvação. E o que você está fazendo com esse preço pago? O que você está fazendo com esse preço que foi pago ali naquela cruz? O que nós estamos fazendo, corpo eclesiásticos, com aquele preço, levitas? O que nós estamos fazendo com aquele preço que foi pago na cruz? Nós deixamos de amar o irmão, nós deixamos de perdoar o irmão, é isso. Jesus perdoa a todos que estava tratando, humilhando. Perdoai-vos.
E nós queremos ser melhor do que o irmão, achando que não podemos pedir nem perdão, mas querendo participar da ceia. E Jesus ensinou o perdão. O preço da cruz é o perdão. Por que eu vou pedir perdão, pastora? Foi ele que errou. Porque você conhece Cristo. As pessoas têm essa de, a pessoa que tem que vir me pedir perdão. Quando a Bíblia fala para você dar face, não é bater na sua face. É quem te ferir, você perdoar. Para você seguir em frente. E você realmente viver o preço da cruz. É por isso que o evangelho não é facilidade, irmãos. Quem não prega o valor do perdão, está pregando o quê? Se não perdoa, como eu posso dizer que Jesus já me perdoou? Eu perdoo porque eu sei o que Jesus fez por mim. Porque Ele perdoou os meus pecados. É por isso que eu tenho que perdoar. E se eu falhei com alguém na igreja, com o corpo eclesiástico, me perdoa. Porque nós temos que ter humildade de pedir perdão. Pastora, mas você não fez nada. Mesmo assim, eu peço perdão para a igreja se falhei, se cheguei atrasada, se falhei como pastora. É nós entendermos que servir a Cristo não é de brincadeira. Servir a Cristo é renunciar à nossa carne. E entender que Deus, Ele nos ama. Porque Ele entregou seu Filho por cada um que está aqui hoje. Pastor, eu vim atrás de uma resposta. A resposta é: não desista. A resposta é: aguenta a pressão. A resposta é: não abandone o evangelho. A resposta é: eu aguento a pressão, Senhor. Eu vou suportar. Eu vou aguentar. Eu vou resistir. Eu vou esperar o tempo certo do Senhor agir. Eu vou esperar ouvir a tua resposta. Eu vou esperar ouvir a tua direção na minha vida. Eu vou esperar com paciência, Pai. A partir de hoje eu não vou tomar minhas decisões, mas o Senhor decide por mim. A partir de hoje não é só eu que decido, mas o Senhor vai decidir a minha história. A partir de hoje não sou eu que mando, mas é o Senhor que manda em mim. Você está entendendo? O Senhor está na casa, igreja. E a procura dele é de verdadeiros adoradores. Aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Vamos adorar? É aquele lá mesmo.